Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta, como prometido, com mais um vídeo no canal e sem demora dessa vez. E hoje falaremos de nada mais, nada menos do que a besta 666. Você conhece? Roda a vinheta, Teté. Vamos lá. Aleister Crowley, ou a besta 666, apelidado pela própria mãe. Na época que Crowley nasceu, em 1875, para ser mais exata, dia 12 de outubro de 1875, na Inglaterra. Crowley, ele era um homem que ele foi criado dentro das raízes cristãs, né? E quando ele parte para o ocultismo, com cerca de 30 anos ele vai para o ocultismo, a primeira que ele se associa é a Ordem Hermética da Aurora Dourada. É quando ele, então, começa dentro do ocultismo. Só que Crowley era um homem muito à frente do seu tempo, ele queria muito mais. Ele não queria ficar só naquela de ser... Na realidade, Crowley ele não gostava de ser subordinado a ninguém. Essa é a verdade. Ele andava numa época de cartola, de capa, e assim, as pessoas tinham medo, mas ele atendia a grande elite inglesa. Quem atendia era Crowley. Era um homem assim que ele fez história, ele foi muito à frente do seu tempo. Mas, por um outro lado, o apelido faz jus à pessoa, tá? Porque Crowley não era bonzinho. Ele tinha um monte de problemas e ainda era viciado em ópio. Porém, no ano de 1909, mais ou menos, ele conhece a primeira esposa dele, a Rose. E ela também o acompanhava nessa parte do ocultismo. Ela não tinha problema nenhum com isso. Em uma das viagens para o Egito, Crowley diz receber uma entidade que o acompanhava, que conversava com ele, e ele escreveu o primeiro livro dele, A Lei. E aí ele fundou a própria ordem dele, né? São os telemitas, telema. Ele acreditava que a lei era o todo do universo. Faz o que tu queres, tem que ser em nome da lei, que era o sagrado dele, que qualquer homem poderia mesmo matar, né, se alguém invadisse o espaço dele. Era o que Crowley acreditava. E vamos dizer que na época era mais ou menos assim que acontecia. Então Crowley viveu a sua vida entre trancos e barrancos, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Ele era um ocultista exímio. Foi um homem que atravessou barreiras, tanto que em 2024 ele vem e todo mundo fala de Crowley, né? As pessoas que o estudam, os ocultistas, falam da lei, a telema e tantos outros, o livro de Thoth, que também ele escreveu, são livros fabulosos, fabulosos. E eu vou apresentar todos para vocês. Os que eu tenho eu vou apresentar para vocês. Então, Crowley, ele era um poeta, ele era um mago, ele era um escritor, um crítico social. Ele estava muito envolvido com a política da época também, que ele gostava muito e ele atendia pessoas assim. O que muito me encanta em Crowley é quando que ele conseguiu reformular uma parte da Goetia Salomônica. Quem é do ocultismo sabe do que eu estou falando, e ele conseguiu reformular essa parte da Goetia para ficar mais simples de fazer, né? De você conseguir invocar os dynamos, etc., para ficar muito mais simples de você fazer as invocações. Neste ponto, Crowley acertou em cheio, porque ele deixou muito mais fácil. Fora que ele teve muitos amigos que não eram muito amigos, né? Nem vou citar nomes, que usaram muito de Crowley, né? Porque o grande problema de Crowley, viciado em ópio. E o vício dele fica muito maior
quando a filha dele morre aos 2 anos de idade, a filha que ele teve com a Rose. Eu vou reiterar, ele casa com ela em 1904 e se separa em 1909 com a Rose. E aí ele se separa dela, porque ele não aguenta aquela, sabe, a dor da perca. Há quem diga que num ritual, uma outra mulher ficou grávida dele. Crowley também ia muito para cima da magia sexual. Então, que uma outra mulher tenha ficado grávida durante um ritual de magia sexual, porém ela perdeu a criança. E então ele não teve mais filhos. Outra coisa que assim, Crowley é rodeado de mistério, né? Ele é um ser vivente, ele viveu, porém muito misterioso. Nomes incríveis que falam muito de Crowley, inclusive o nosso grande Raul Seixas, né? Sociedade Alternativa é uma música que Raul Seixas ele escreve sobre Telema, que seria, né, a sociedade alternativa que tanto ele almejava, né? E não só ele, tá? Jimmy Page também falou sobre Crowley, Ozzy Osbourne também falou sobre Crowley, John Lennon também falou sobre Crowley. Então, assim, grandes figuras, Lana Del Rey também falou sobre ele. Então, grandes figuras, proeminentes na música, sempre falavam muito de Crowley. E é um homem que superou séculos, gente. Não tem nem o que dizer de um ser desse. Tinha defeitos, tinha um monte de qualidades. E eu falo, quem estuda o ocultismo, quem quer ingressar no ocultismo, por isso que eu falo para vocês, estudem. Crowley é uma referência, tá? Não é que ninguém precisa seguir os ensinamentos dele, não é isso. Mas eu gosto, eu pratico Goetia Salomônica e eu gosto dos ensinamentos de Crowley perante a Goetia Salomônica. Ele também atuava na luciferiana, mas eu não curto muito a luciferiana, gosto mais da salomônica. Mas quem quer mesmo ingressar no ocultismo, estudar, é o top. É um dos tops, como tantos outros nomes que nós vamos trazer aqui no canal. Mas se essa é a sua vontade, se você quer conhecer um paralelo, uma coisa diferente, estude. Eu sempre falo isso. Gente, conhecimento ninguém tira de vocês. Sabe? É conhecer. Conhecer para quê? Para não ser, sabe, mal direcionado. Eu não digo nem enganado, porque a gente se engana se a gente quer, tá? Nós podemos ser mal direcionados. Isso sim. Agora, porque me enganou? Não vem com essa desculpa esfarrapada, porque ninguém engana ninguém. Sabe por quê? Porque se você quiser, você estuda, você vai saber a fundo e você vai pesquisar, porque hoje é tudo muito aberto e você vai ver que não é aquilo que a pessoa falou. Então você vai, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Questionar não mata ninguém. É só ir lá, questionar, falar, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, tá tudo bem. Tem que fazer ocultismo, a bruxaria, o que seja dentro do ocultismo, tem que fazer bem para você. Você tem que fazer para você, não é para os outros, é para você. Porque você é o seu maior exemplo. E era o que a Crowley fazia. E quando ele dizia que ele tinha contato com esse espírito, muito ajudou ele, viu? Esse espírito, assim, dentro do consciente dele, muito ajudou ele, porque ele são histórias fabulosas que ele coloca em livros e assim, Crowley é Crowley, gente. Vocês vão amar, é só estudar o homem. Vamos lá. Aí, de novo, ele casa em 1929 com a Maria Teresa. Mas também não dá muito certo, não. Quando é próximo à sua morte, na realidade, Crowley morre de bronquite, porque ele tinha bronquite. Crowley chega para a época... Você chegar à idade de 72 anos, gente, era um absurdo, né? Porque a idade, mais ou menos, de vida, né? A expectativa de vida era 50. Estourado 60. Não se passava disso. Aí Crowley chega aos 72 anos. Outra onda de mistério que envolve a morte de Crowley. Ele tinha um médico. E esse doutor acompanhava ele há muitos anos. E devido ao vício em ópio, o pulmão dele ficou muito fraco.
E por isso que ele não resistiu, né, à pneumonia. Quando ele teve a pneumonia, complicou e a bronquite veio daquele jeito e Crowley morre praticamente sem respirar. E ele fala para o médico dele: se eu morrer, no outro dia você vai estar morto. Ninguém acredita nisso. Crowley morre. Ele morava na época na Inglaterra ainda, porque ele era inglês, e ele mora na Inglaterra, mas Crowley viajou o mundo, ele adorava o Egito. Quando ele falece, um dia depois o médico morre. É o tempo do médico fazer o atestado dele e morrer. Só que de uma morte desconhecida, ninguém sabe do que o médico morre. Aquilo virou um burburinho. Dia 1º de dezembro, Crowley morre, de 1947. Crowley morre. É uma pena, porque poderia ter vivido até hoje. Seria incrível. Ou poderia nascer nessa época, né? Porque seria ótimo. Ele morre, né? No dia 1º de dezembro de 47. E o médico morre no dia 2 do mesmo ano, 47. 2 de dezembro de 47. E aquilo virou um burburinho na época, que as pessoas ficaram enlouquecidas, porque, nossa, ele era um bruxo, ele era um mago, e ele era mesmo, porque ele também não negava, quando ele foi para o ocultismo, ele não negava a ninguém do que ele tinha se encontrado, ele tinha se achado dentro do que ele escolheu para ele. E esse é o intuito, não só do ocultista, como de toda e qualquer religião. Você não precisa seguir aquela religião, você precisa ter fé no que você faz, você precisa acreditar, seja ela qual for, não importa. E ele acreditava no que ele praticava. Então, assim, o ocultismo era a religião dele. Dentro da imprensa britânica, ele foi dado como o homem mais perverso do mundo. Porque ele também não se negava a fazer as coisas dele, viu, gente? Fazia as magias sexuais, as orgias, etc, etc. E muita gente da época fazia também. Porque Crowley estando junto, as pessoas achavam que, né, iam adquirir poderes e etc. E para muita gente funcionou. Porque senão ele não era tão bem pago pelo que ele fazia. Não é verdade? É o que eu falo para vocês. Crowley é um homem... Ele ficou à frente do tempo. Estamos em 2024 e até hoje se fala, e podemos estar em 2050. Vai se falar de Aleister Crowley, porque não tem como não falar dele. Houve erros e houve acertos, um monte, inúmeros, mas não tem como não falar desse homem. Agora vamos lá. Esse aqui é o livro A Lei, acredito que dá para ver, tá? Mas eu vou deixar tudinho na descrição, tá? Para vocês verem. Esse é A Lei. Esse aqui é muito bom. Esse daqui é um livro que para mim, é incrível, gosto muito. E aqui ele mostra dentro da Goetia como você pratica uma Goetia salomônica mais simplificada. Porque quem pratica a Goetia salomônica sabe que tem sim muitas regras a se seguir antes de você evocar um Daimon. Tem várias regras a se seguir, mas a gente pode fazer até um vídeo falando sobre isso. Porém, ele ensina de uma forma mais simplificada. Várias pessoas quiseram pegar essa fórmula dele, porque é tão simplificada e na época quiseram levar nome, né? Que eles que formularam isso. Por isso as brigaiadas dele com um monte de ordens aí, né? Herméticas e etc. que ele teve ao longo do tempo. E enquanto ele foi vivo, que ele teve muita briga com os outros, mas é normal. Bom, se tratando de ocultismo, gente, é assim mesmo. Tem também, para quem gosta, tá? Eu não recomendo, eu acho que você tem que estudar muito para você praticar um tabuleiro Ouija. Também podemos fazer um vídeo, põe nos comentários se vocês querem, e faremos um vídeo sobre o tabuleiro Ouija. Esse é segundo Crowley, tá? Tabuleiro Ouija e Aleister Crowley. Ele praticava muito Ouija, gente. Então, assim, eu não recomendo para quem é iniciante. Eu não acho que é uma coisa legal, porque você pode abrir portais que você, né, e depois não saber fechar. Então, é muito complicado. Então, cuidado, né? Às vezes a pessoa, por curiosidade, quer fazer e acaba se prejudicando, aí pronto. Aí começa com aquela historinha, porque isso aqui é do demônio. E aí pronto. É mais um para falar mal.
Tem essa daqui também, esse livro muito bom. É Manual de Rituais de Telema. É muito bom. Magia de Aleister Crowley. É esse aqui, ó. Ele é muito bom mesmo. A maioria dos meus livros são da editora Madras, tá? Não é merchan não, porque eles não me pagam para isso ainda, quem sabe um dia. Agora, o grande, né, livro de Crowley é esse, Telema. Esse daqui. Esse livro, gente, é incrível. Ah, e aqui tem originais, tá? Da época que ele escrevia. É muito, muito bom. E assim, esta ordem que ele queria, né, propagar, e tem, tá? Há telemitas, pessoas que seguem os ensinamentos de Crowley. E assim, e não é pouco não, tá, gente? É bastante gente que curte a ordem, tanto que são chamados de telemitas. A ordem hermética, ela também fala muito de telema, tá? Se vocês forem estudar, vocês vão ver que uma coisa vai puxando a outra. É um fio que não acaba. Uma coisa vai puxando a outra. Por isso que eu falo, estuda. Conhecimento te leva aonde você não imagina. E ninguém tira isso de você. É só você estudar, tá? Para quem quer, eu vou deixar todos os livros na biografia e vocês fiquem bem. E depois nós vamos falar de outro assunto bastante polêmico, porque a gente gosta disso, polemizar, polêmica. Vamos polemizar. E deixa aí nos comentários se vocês querem mais alguma coisa, tá? Um vídeo diferente. Acredito que nos próximos vou vir com Dynamo, Zorn, Goetia e etc. Mas nesse e-mail, porque eu sei que vocês gostam e muita gente está praticando, tá bom? Fiquem bem, um beijo da bruxa e até o próximo vídeo, sem demora. Um beijo, tchau.